Hi, are you okay? Do you remember me? I am Simone Brito. We worked together during the video classes, remember? Today we'll talk a little about the strategies and techniques that can help us to understand oral messages in English and how can we become a better listeners. We'll talk about oral comprehension and motivation techniques and strategies to improve our listening comprehension. Remember that communication implies interacting with other people, which involves not only speaking, but listening too. How can you improve our listening skills? Let's see? Vamos lá então? Vamos relembrar o que nós vimos no Inglês 2? Vocês se lembram que o foco do módulo 2 foi o quê? Foi a compreensão auditiva. Especificamente, a compreensão oral, a listening comprehension. E a listening comprehension tinha como objetivo o quê? A conscientização dos aspectos mais importantes para a compreensão oral e como aplicá-los em atividades práticas. Então, foi isso que a gente trabalhou nesse módulo. Para que a gente revise, vamos ver o quê? Os conceitos que eram mais importantes e que também foram trabalhados lá no Inglês 1. Vocês se lembram quais eram? Lembram-se? Conhecimento prévio, palavras-chave, palavras cognatas e a compreensão do contexto da mensagem. O que nós vimos também? Vimos que aprender inglês utilizando a motivação instrumental, que era uma delas. Por exemplo, quando a gente faz uma prova, a gente está trabalhando o quê? Essa motivação instrumental. E eu também tinha a motivação integrativa, que é aquela, por exemplo, que eu uso quando eu quero me inserir em algum grupo. Na compreensão oral, nós temos algumas questões que podem nos trazer certa dificuldade. Entre elas, nós temos o quê? Problema para entender o sotaque do falante. Nós podemos ter dificuldades para entender o vocabulário, a velocidade da fala de quem está tentando se comunicar conosco e também a pronúncia. Para isso, para que a gente possa resolver essas questões, nós temos algumas estratégias de compreensão oral. Entre elas, usar o conhecimento prévio que a gente já tem, ou do contexto, ou do idioma, buscar sempre a ideia central da mensagem, o que está sendo falado e o que? Praticar utilizando materiais diversificados, tá? Então, busquem coisas na internet diferentes para que você possa melhorar. A internet está aí, é uma excelente ferramenta e ela precisa ser utilizada. Tá? Eu posso utilizar música, vídeo, notícia, tá? Tudo de acordo com o objetivo do listening que você vai fazer. Procure praticar a compreensão oral com materiais e situações que te deixem motivados e também relaxados, tranquilos com o idioma. Por exemplo, do que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? O que você quer saber mais sobre? Então, procure temas relacionados a esses interesses. Isso vai facilitar, vai te motivar e vai te levar a aprender mais, muitas vezes sem nem perceber. Tá? Então, músicas, podcasts, TEDs, notícias, rádios, audiobooks, os desenhos, os cartoons, são exemplos de materiais que podem ajudar. Antes de ouvir, é importante que você se tranquilize, pense sobre o assunto, se você tiver conhecimento dele antecipado, e já começa a prever algumas informações que podem estar nesse material que você vai ouvir. Isso vai facilitar. Enquanto você ouve, enquanto você está envolvido nessa atividade, lembre-se que não é necessário entender tudo que você está ouvindo, não é necessário entender todas as palavras, mas vá tentando construir sentidos e significados com aquilo que você conseguiu captar. Foca nas palavras-chave, tá? Qual é o seu foco? É entender o que é mais importante. Faça anotações, faça observações, atente à entonação,
Tá, será que a pessoa que está falando, ela está brava, ela está feliz? É uma pergunta? Qual a entonação e quais os sentimentos que parecem estar envolvidos na fala da pessoa? Depois de ouvir, pense sobre o assunto novamente. Tá? As predições que vocês fizeram funcionaram? Aquelas informações que vocês acharam que fossem ser ditas, elas realmente apareceram na mensagem? Aí você vai refletir, vai rever as suas anotações e vai tentar, entender quais foram as suas maiores dificuldades. Ouça novamente, se você tiver oportunidade, e vá observando aqueles trechos mais difíceis que vocês vão vendo que, tendo a oportunidade de ouvir 2, 3 vezes, eles vão ficando mais claros. Lembre-se sempre dos recursos. Use a internet, pessoal. A internet está aí para te ajudar. Tem muita coisa, tem um mundo, tem muita informação e a gente nem dá conta de consumir tanta informação. Então, usem essas informações para o seu aprendizado, para te ajudar a adquirir conhecimento. Hoje em dia, estudar não é só sentar com um caderno, anotar ou na frente de um computador. Tem vários aplicativos que você pode baixar no celular, você pode utilizar enquanto caminha, está no ônibus, está no metrô. Então, você está estudando inglês e está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, use o seu tempo, O nosso tempo é precioso, então a gente precisa utilizá-lo de forma sábia. Nós já falamos, durante o curso, que existem vários recursos como o iTunes, o Hello English, o Voa News, o Google Tradutor, Você pode colocar o texto ali e ouvir a versão em inglês, como a gente já fez, inclusive, numa das lições, numa das atividades. Então, vários desses aplicativos, você treina vocabulário, treina compreensão auditiva, treina o speaking. Então, muita coisa você consegue trabalhar até de forma lúdica. Tem palavras cruzadas, as crosswords. Você melhora o seu vocabulário ali brincando. Então, usem os recursos. No nosso material da aula 3, tem bastante sugestão sobre isso. Nós falamos também dos elementos gramaticais da língua que podem facilitar a nossa compreensão oral. Entre eles, eu vou falar de alguns aqui, nós temos os minimal pairs. O que são os minimal pairs? Qual é a definição de minimal pair? São aquelas palavras parecidas na grafia e que se distinguem muitas vezes por um único som. Por exemplo, town and down, são muito próximas. Tenho também as contractions, que eu uno algumas palavras, eu junto as palavras e às vezes a gente não consegue perceber essa junção quando a gente está ouvindo alguma coisa, Isso é muito comum na oralidade, principalmente na linguagem mais informal. Por exemplo, I've ao invés de I have, you're ao invés de you are. Então a gente tem que treinar o nosso ouvido para começar a entender esses sons. Nós temos também os homophones, que são duas palavras que têm a mesma pronúncia. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente qual que é a palavra. Por exemplo, assistance and assistant. São bem próximas. Então, é importante lembrar que a preparação para a compreensão oral ajuda muito a entender, a compreender o que está sendo dito. Às vezes, a gente se depara com esses elementos gramaticais, mas se a gente já tiver feito uma preparação, isso pode facilitar. E como que eu me preparo? Fazendo um pre-listening, antes do ouvir. Então, você tem noção, tipo de áudio que você vai ouvir, é um diálogo, é uma descrição, qual o tamanho desse áudio, ele é rapidinho, ele é mais longo, qual é o assunto, você tem ideia do vocabulário específico, então isso é um preparo que te ajuda. While listening, enquanto você ouve, quando você está fazendo, se você tem uma atividade para fazer, então, vai se concentrando, se você já leu o exercício antes, vai tentando resolver, busca conexões com aquilo que você já conhece, anote, é importante anotar. E o post-listening, quando você termina a atividade ou termina de ouvir, você vai checar o que você tinha achado, as suas predições ou as respostas que você deu para o exercício. E uma outra forma legal também, que ajuda muito, é tentar recontar com as suas palavras o que você entendeu.
Eu fiz com vocês aqui um apanhado geral das técnicas, do que foi visto, dos aplicativos, dos elementos gramaticais, que foi o que nós trabalhamos durante, né, o módulo. E agora, vocês me enviaram algumas perguntas, algumas dúvidas, e eu vou tentar respondê-las, tá ok? A primeira delas foi como adquirir mais vocabulário. Ora, não só vocabulário, mas para adquirir conhecimento de forma geral, para melhorar o seu vocabulário, melhorar a gramática, a pronúncia, a entonação, é necessário que você tenha o quê? Que você tenha um input, quer dizer, que você se abasteça, que você tenha conteúdo. Então, você tem que buscar o conteúdo, isso é importantíssimo. Então, você vai ler, você vai assistir coisas, né, vídeos, filmes, isso tudo te ajuda não só com vocabulário, mas também nos outros aspectos, tá? Isso é muito importante. E com o passar do tempo, você vai percebendo o seu progresso. Lembra que aprendizado de idiomas é um processo, não é do dia para a noite que você vai se tornar fluente. Então você tem que ter paciência, paciência com você mesmo, tá? Não se frustre, vá com calma, perceba as suas conquistas, perceba que você está avançando. Não foque naquilo que eu não sei, mas pense quanto que eu aprendi, o que eu aprendi, o que eu sei. Isso é muito importante, tá? E tem um aplicativo bem legal que nós não falamos sobre ele no nosso curso, que ele se chama EN News CNN, EN.news de notícias. Ele é da CNN, né, da CNN. Ele é muito interessante, tá? Se vocês puderem, tiverem interesse, instala no celular, porque ele trabalha com as notícias. Então, a notícia de hoje vira a aula de amanhã, é essa a ideia. Então, aconteceu alguma coisa hoje, eles pegam a notícia, então você vai trabalhar leitura, vai aumentar o seu vocabulário, e ele traz exercícios sobre a notícia, que são muito interessantes, exercícios de vocabulário, exercício de leitura, você vai gravar a sua voz, então tem exercícios de pronúncia, vale muito a pena. Uma outra pergunta que eu recebi foi: como usar as técnicas de compreensão oral? Ora, eu só posso utilizar essas técnicas se eu praticar. Se eu parar um tempo e investir esse tempo praticando. E aí eu vou utilizar essas técnicas. Tudo, pessoal, é treino, tudo, pessoal, é prática. É como se eu estivesse aprendendo a tocar um instrumento. Eu não começo num piano e já saio tocando piano. Então, eu vou passo a passo, step by step. This is very important, tá? É a prática que vai te levar a melhorar cada vez mais, tá? Num processo. Lembra, você não vai virar fluente do dia para a noite, mas você pode melhorar muito se você for continuamente estudando. E não pense, eu não tenho uma hora para estudar. Você não tem uma hora, mas você tem 15 minutos? Quando você está fazendo uma caminhada, enquanto você está indo trabalhar, está lá com o seu celular, baixa um aplicativo, faz um download de um podcast, vai ouvindo, você está estudando e eu garanto que você vai aprender. Tenha certeza disso, né? Uma outra forma, por exemplo, que nós vimos, ouça um parágrafo e faz um resumo dele. O que você entendeu? Faz um resumo com as suas palavras. Tá? Você pode usar para um diálogo, para uma música, assistindo um desenho, um vídeo. O que você entendeu? Tá? Tenta recontar, usa as suas palavras. E a última pergunta foi: como será a avaliação presencial, né? Vocês estão muito preocupados, a prova. Então, qual foi o objetivo do semestre? Não foi a compreensão oral? É com isso que a gente vai trabalhar. Então, no dia da prova, vocês vão ouvir, tá? Vocês vão sentar, vão pegar a prova, são exercícios, vocês têm lá as perguntas, como vocês fizeram no módulo. Tem as perguntas, vocês vão ouvir um texto, um diálogo, o que seja, e vão responder as perguntas de acordo com o que vocês ouviram, tá certo? Então, não tem nada de diferente, não vai ter nada novo. A base é o que foi trabalhado. Listening, ok? Compreensão oral. E para fechar, né, fechando o que a gente vem falando, não esqueça,
Durante a prova, durante qualquer exercício, você conversando com uma pessoa, utilizando o inglês, tenha foco, tá? Mantenha o foco, presta atenção, tenta relaxar, que isso é extremamente importante, porque às vezes você começa a pensar em outra coisa e aí você acaba se perdendo. Se for no caso, se tiver um exercício impresso, dá uma olhada nesse exercício, vê se tem alguma figura, alguma informação visual, vê se tem algum gráfico, tenta ler as instruções antes, e aí você vai aplicar as técnicas do antes, durante e depois de ouvir, tá certo? Que é o que nós revisamos até aqui. So guys, it was a pleasure to be here with you. Good luck and bye bye.